Como disse, e vou repetir mais uma vez nesta noite, aqui na igreja, se houver um concurso de santidade, vai dar empate técnico, porque todos nós somos santos na igreja. Mas nós não somos na igreja o verdadeiro ser. Tomara que todos fossem o que são na igreja. Como é que nós nos portamos fora da congregação? Ou você acha que Deus só nos observa aqui na igreja? Deus nos observa todos os dias, em todos os lugares. Deus sabe, Deus conhece tudo. Não há nada que seja oculto aos olhos de Deus. É por isso que ele disse através de Jesus que ele procura como se Deus precisasse procurar alguma coisa. Não, é uma expressão que a gente possa entender. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Que são na igreja ou que são fora, que são fora ou que são na igreja. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha que advertência da parte do Senhor nós temos ainda. Jesus revela em Hebreus 5, versículo 9. Hebreus 5, 9. Mas eu quero ler primeiro o 8. Disse Jesus, através do autor dos Hebreus: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe... Jesus obedeceu, serviu de exemplo, e ele se tornou o autor da salvação para todos os que lhe obedecem. Mais uma pergunta para a gente refletir nesta noite. Nós procuramos obedecer a Jesus? No que gostamos ou no que não gostamos, não importa. Procuramos obedecer a Jesus? Outra advertência de Jesus que é muito séria. Lucas capítulo 6. Versículo 46. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não procuram fazer o que eu vos mando? Será que tem algum valor? Será que tem alguma validade? Será que tem alguma importância a gente dizer Senhor, Senhor, e a gente não procurar fazer o que Ele manda? Onde é que eu quero chegar nesta noite? Eu quero advertir, porque às vezes a gente pode estar na igreja, viver na igreja, e quando eu digo igreja, eu estou falando na igreja visível, porque a igreja invisível, Jesus sabe quem são. Às vezes nós estamos na igreja e a gente pode pensar que somos. Já pensou chegar naquele dia e alguém ouvir de Jesus essas palavras? Nunca vos conheci. Mas Senhor, eu estava na igreja, eu cantava, eu tocava, eu orava, eu pregava, eu dirigia, eu ofertava, eu participava do conjunto A, do conjunto B, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam iniquidades. Vocês que vivem na prática do pecado, nunca vos conheci. Não é que ele conheceu algum dia. Nunca vos conheci. Nós que somos salvos, nós que somos nascidos de Deus, tem algumas situações, tem algumas circunstâncias que não tem alternativa. Ou a gente faz ou não faz. Mateus capítulo 6. Parece que eu não estou na igreja não, porque eu não estou vendo nem a respiração de vocês. Mateus capítulo 6. Olha o que disse Jesus, versículo 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Não temos opção. Não temos outra opção. Se alguém nos fere, a gente tem que perdoar. Se alguém nos machuca, a gente tem que perdoar. Porque a gente também fere, a gente também machuca Deus com nossas transgressões, com nossas falhas. E a gente precisa também do perdão.
E Jesus aqui foi muito claro: se você não perdoa, não pode ser perdoado. Se você perdoa, você é perdoado. Como salvo, como remido, como comprado pelo sangue de Jesus, como salvo na pessoa de Jesus, a gente hoje tem uma outra perspectiva, como diz, por exemplo, Efésios 4:32. Efésios capítulo 4, versículo 32, essa palavra aqui é para aquele que é salvo, diz o Senhor: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. O salvo, ele tem alegria, ele tem o prazer, ele tem a satisfação, ele tem a graça, ele tem o conhecimento de que Deus o perdoou. E aí, quando alguém lhe fere, quando alguém lhe machuca, ele também perdoa, porque sabe que foi perdoado. Aí vamos fazer uma outra pergunta: temos perdoado aqueles que nos ofendem? Ou lá na nossa alma, ou lá no nosso coração, tem alguma coisa ainda que a gente precisa trabalhar? Outro dia, eu vi de uma irmã nossa na fé, ela dizer: faz 20 anos que meu pai me ofendeu e eu não consigo perdoar. 20 anos sem conseguir perdoar o pai. Então, Jesus está dizendo o quê? Se você foi perdoado, se você tem a consciência, se você tem a convicção que foi perdoado, então perdoe também. É isso que Paulo repete em Colossenses 3:13. De uma maneira mais clara, Colossenses 3:13, o apóstolo São Paulo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Não é uma opção, é mandamento do Senhor. Não é uma opção, é mandamento do Senhor. Eu não vou perdoar, mas Jesus mandou, eu vou perdoar. Por mim mesmo eu não perdoaria, mas Jesus mandou. E como eu sou servo, como nós somos servos, submissos a Jesus, tem que perdoar. Se porventura nesta noite tiver aqui alguém ou em casa que tem mágoa de quem quer que seja, e com motivo e com razão, eu não estou dizendo que você não tem motivo nem tem razão não, porque aqui está escrito, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa, caso tenha motivo, tenha razão, mas tem que perdoar. Amém, irmãos? Amém. Existe uma palavra, uma advertência da parte do Senhor, que ele usa, o apóstolo Paulo, que foi um dos homens que Deus usou poderosamente, e ele nos adverte de uma forma muito clara, falando com a igreja, nos chamando a atenção. Acaso vocês não sabem? Será que vocês não sabem? Onde é que Paulo disse isso? 1 Coríntios 6:9. Por acaso vocês não sabem dessas informações? É claro que a gente sabe. É claro que a gente está ciente dessas informações. Quais são as informações? Versículo 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não está aqui escrito, irmãos? Um salvo não pode viver na injustiça. Não é à toa que o Senhor usa o homem de Deus para dizer: aquele que é injusto, continue na injustiça. Mas aquele que é justo, continue na justiça. Aquele que é santo, continue a santificar-se. A gente não pode viver na injustiça, porque está revelado que aqueles que vivem na justiça não herdarão o reino de Deus. Por isso que nossos atos lá fora vão comprovar quem nós somos. Não está escrito por Jesus: pelos frutos conhecereis, pelos seus frutos conhecereis, mas só que a gente associa essa palavra para os outros. A gente esquece que a gente também tem frutos. Quando Jesus disse, pelos frutos conhecereis, ele está falando de todos. Ele está falando para todos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Não vos enganeis. Nem impuro, nem idólatra, nem adúlteros, nem afeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então,
eu sou salvo, você é salvo, e a gente vive nessas práticas, ou em alguma delas, como é que a gente pode herdar o reino de Deus? E quando eu digo que nós somos salvos, eu estou dizendo aqui, a gente pode dizer, eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo, sim, e você vive nessas práticas? Porque se você vê nessas práticas, está havendo alguma contradição. Deus revelou que essas pessoas que vivem nessas práticas não herdarão o reino de Deus. Mas Deus também nos adverte e nos avisa que você, que eu, que qualquer um pode ter cometido tudo isso e muito mais. Versículo de número 11. Tais foste alguns de vós. Foste quer dizer o quê? Foste quer dizer o quê? Que não é mais.